Comprar um caminhão é a decisão financeira mais importante para um motorista ou uma frota. Mas imagine assinar um contrato que garante visitas constantes à oficina, faturas intermináveis de reparo e um valor que despenca como uma rocha. Existem modelos que, por mais atraentes que pareçam na concessionária, escondem uma ladainha de problemas que podem esvaziar sua conta. Hoje não lhe diremos o que comprar. Vamos alertá-lo sobre do que se afastar. Do posto 18 ao 1, estas são as 18 máquinas que poderiam ser seu pior pesadelo financeiro sobre rodas. Comecemos. Número 18. International Lone Star. Começamos nossa lista com um verdadeiro paradoxo sobre rodas. O International Lone Star é, sem dúvida, um dos designs mais icônicos e ousados da estrada norte-americana. Sua cabine de estilo aerodinâmico longo, com essa frente inclinada e futurista, grita personalidade a quilômetros de distância. No entanto, sob esse capô escultural, muitos destes caminhões, especialmente os produzidos entre 2008 e 2016, escondem um coração de pesadelo. O infame motor MaxForce. Estes motores, desenvolvidos durante uma época de transição de emissões, ganharam uma reputação tão negativa que praticamente destruíram a credibilidade da International no segmento de motores grandes. Os problemas são uma ladainha. Sistemas de recirculação de gases de escape e IGR propensos a entupir e falhar, injetores de combustível de alta pressão com uma vida útil desastrosamente curta e caríssimos de substituir, e problemas crônicos de gestão térmica que derivam em superaquecimentos e danos colaterais. Comprar um Lone Star com um MaxForce é comprar um quadro de beleza extraordinária com a moldura carcomida por cupins. Pode ser que funcione por um tempo, mas a fatura para reconstruir seu núcleo mecânico será tão alta que poderia superar o valor residual do caminhão. É o ícone com um coração problemático, um lembrete de que um design vencedor não pode salvar uma engenharia defeituosa. Número 17. Freightliner Business Class M2. O Freightliner Business Class M2 é a espinha dorsal de inúmeras frotas de distribuição regional e serviços municipais na América do Norte. É comum, aparentemente robusto e cumpre sua função. Mas pergunte a qualquer mecânico veterano especializado na marca e ele mencionará, com um suspiro de resignação, seu calcanhar de Aquiles: os fantasmas elétricos. Estes caminhões têm sido notórios ao longo de várias gerações por sofrerem problemas intermitentes e desconcertantes no sistema de fiação e nos módulos de controle. Os sintomas são um catálogo de frustrações. Instrumentos no painel que deixam de funcionar sem razão, luzes que acendem e apagam sozinhas, falhas nos sensores de velocidade que afetam o controle de cruzeiro e, em casos mais graves, perdas de potência ou partidas a frio impossíveis. A raiz do mal costuma estar nos conectores de má qualidade que corroem com a umidade, em rotas de fiação que roçam no chassi e se cortam com a vibração, ou em módulos eletrônicos localizados em lugares pouco protegidos. Diagnosticar estas falhas requer horas de mão de obra especializada e repará-las não garante que o problema não reapareça em outro ponto do intrincado labirinto de cabos. O que deveria ser um cavalo de batalha confiável se torna uma fonte constante de dores de cabeça e faturas da oficina por diagnósticos inconclusivos e remendos temporários. É a máquina de trabalho que desenvolveu curtos circuitos em sua própria alma. Número 16. Volvo FE. No mercado europeu de rígidos e distribuição urbana, o Volvo FE tem sido um competidor importante, elogiado por sua condução confortável e sua cabine ergonômica. No entanto, para muitos pequenos empresários e donos de frotas, este caminhão ganhou o apelido de a bomba relógio na suspensão dianteira. O design de seu eixo dianteiro e, em particular, os componentes da suspensão, demonstraram ter uma vida útil preocupantemente curta em condições de uso intensivo ou em cidades com pavimento irregular. As buchas, as bieletas e os terminais de direção desgastam-se com uma rapidez anormal, levando a um desgaste irregular e prematuro dos pneus e a um comportamento de condução cada vez mais vago e perigoso. Mas o problema não termina na frequência das reparações, mas se amplifica exponencialmente com o custo das peças de reposição. A Volvo, como marca premium, tem uma política de preços de peças que pode deixar alguém sem fôlego. Um simples kit de reparo para o eixo dianteiro pode custar várias vezes o que custaria para um competidor direto. Para um operador que vive com margens ajustadas, esta combinação de falha frequente e reparo caro é uma fórmula matemática para o desastre.
O que se economizou no preço de compra em relação a um Mercedes ou um MAN, a oficina Volvo levará nos primeiros 100 mil quilômetros. É um caminhão que te lembra, com cada rangido em um solavanco, que a qualidade tem um preço de manutenção que nem todos estão dispostos a pagar. Número 15. Peterbilt 320. O Peterbilt 320 é uma lenda em aterros sanitários, obras de construção e coletas de lixo. Sua cabine de acesso baixo e sua construção robusta são ideais para esses ambientes. Durante sua época dourada, o coração preferido para este gigante era um motor Caterpillar, tipicamente o C9 ou o C11. Estes motores eram, em seu dia, sinônimo de potência e durabilidade. Hoje, são uma sentença financeira. A Caterpillar abandonou o mercado de motores para rodovias em 2010. Desde então, a disponibilidade de peças genuínas para estes motores tornou-se cada vez mais escassa e desesperadamente cara. Um conjunto de injetores, uma bomba de água, um cabeçote ou mesmo um simples sensor podem se tornar uma caça ao tesouro de meses. E quando são encontrados, seu preço é estratosférico. Muitas oficinas se recusam a trabalhar neles pela dificuldade de conseguir peças de reposição. Isso deixa o dono de um Peterbilt 320 com motor Cat em uma encruzilhada impossível. Ou investe uma pequena fortuna em reconstruir o motor com peças de procedência duvidosa, ou tenta o caríssimo e complexo processo de repotencialização com outro motor, modificando suportes, sistemas de escape e eletrônica. Comprar um destes caminhões hoje não é comprar uma ferramenta, é adotar um dinossauro mecânico cujo alimento são cédulas de alto valor. É a lenda urbana que te condena a depender de peças de reposição de ouro. Número 14. Mercedes-Benz Atego. A Mercedes-Benz é um nome que evoca precisão de engenharia e tecnologia avançada. No Atego, seu caminhão de distribuição média, introduziram há anos o sistema de transmissão Telligent. Este era um sistema automatizado que prometia trocas suaves e eficiência otimizada, gerido por uma complexa rede de módulos eletrônicos, atuadores e sensores. Na teoria, era brilhante. Na prática, tornou-se o pesadelo de milhares de transportadores. A transmissão Telligent tem sido notória por sua falta de robustez e por falhas eletrônicas fantasmas. Os problemas vão desde trocas bruscas e batidas que destroem os diferenciais, até a temida condição de falha em modo de segurança, onde a caixa de câmbio bloqueia em uma única marcha, deixando o caminhão literalmente parado na estrada. O diagnóstico requer ferramentas de software específicas e caras da Mercedes, e o reparo quase nunca é simples. Frequentemente envolve substituir não apenas componentes mecânicos internos muito caros, mas também módulos de controle cuja fatura pode atingir milhares de euros. O que se vendeu como sofisticação e conforto para o motorista, traduziu-se para o dono em reparos caros, tempo de inatividade prolongado e uma profunda desconfiança em relação a qualquer luz que se acendesse no painel. O Atego com Telligent é um exemplo clássico de quando a tecnologia complexa, mal executada ou mal mantida, volta-se contra o proprietário com toda a sua força. Número 13. Kenworth T800. O Kenworth T800 é, sem dúvida, um titã da construção e do transporte pesado. Sua imagem de caminhão indestrutível é bem merecida em muitos aspectos. No entanto, aventurar-se na propriedade de um T800 antigo, especialmente aqueles dos anos 90 e início dos 2000, pode lhe reservar uma surpresa desagradável no sistema que mais importa: os freios. Muitos destes caminhões foram equipados com sistemas de frenagem de ar complicados que incorporavam uma miríade de válvulas, reguladores e câmaras de diafragma. Com o passar das décadas, estes sistemas tornam-se extremamente delicados. As válvulas entopem com a umidade e o óxido, os diafragmas das câmaras racham e os dutos de ar desenvolvem vazamentos quase imperceptíveis que diminuem a eficiência. O que faz com que isso seja um problema para o bolso é a complexidade do diagnóstico e a especialização requerida. Nem todo mecânico entende bem estes sistemas de ar antigos, e um reparo mal feito pode comprometer a segurança de maneira grave. Além disso, encontrar peças de reposição de qualidade para sistemas já obsoletos pode ser um desafio, recorrendo-se frequentemente a reconstruções caras ou peças genéricas de confiabilidade duvidosa. Possuir um T800 clássico pode ser um sonho, mas se você não orçou uma revisão completa e muito cara de todo o sistema pneumático de freios, esse sonho pode se tornar um pesadelo na primeira descida acentuada.
é a robustez com um ponto cego delicado e perigosamente caro de consertar. Número 12. Iveco Stralis. O Iveco Stralis foi durante muito tempo o cavalo de batalha oferecido pela marca italiana para o transporte internacional na Europa. Com um preço de compra atraente, atraiu muitas frotas pequenas e médias. No entanto, com o tempo, uma palavra começou a ser associada a ele de maneira persistente nos fóruns e oficinas: a imprevisibilidade. O Stralis teve fama de sofrer de uma confiabilidade geral pouco consistente. Não há um único problema catastrófico, mas um gotejamento constante de pequenas falhas. Problemas elétricos intermitentes semelhantes aos do Freightliner M2, sensores de temperatura e pressão pouco confiáveis, problemas de desgaste prematuro nos componentes da direção hidráulica e uma propensão a pequenos mas incômodos problemas de vazamentos nos sistemas hidráulicos e de refrigeração. Esta falta de consistência gera um desgaste psicológico e financeiro. Você nunca sabe quando ele o deixará na mão por uma ninharia que, no entanto, requer um reboque. Para completar, a rede de serviço oficial da Iveco em muitos países fora da Itália é menos densa e às vezes menos preparada do que a de seus rivais alemães ou suecos. Isso pode se traduzir em maiores tempos de espera para os reparos e em uma dependência maior de oficinas independentes que talvez não tenham toda a informação técnica. Comprar um Stralis era para muitos uma aposta. E um número significativo de proprietários sentiu que essa aposta foi perdida por sua paciência e seu orçamento de manutenção. Número 11. Mack Granite. O Mack Granite é a personificação da força bruta. Projetado para a construção, a mineração e os trabalhos mais sujos, supõe-se que seja um tanque. Mas até os tanques têm seus pontos fracos, e em alguns modelos do Granite, esse ponto foi a transmissão mD-Arrive de primeira geração. A Mack, parte do grupo Volvo, introduziu esta transmissão automatizada prometendo a durabilidade da Mack com a facilidade de um automático. As primeiras iterações, no entanto, estiveram repletas de problemas de software e de componentes mecânicos não suficientemente robustos para o castigo extremo que um caminhão de obra recebe. Os motoristas relataram trocas erráticas, atrasos na resposta e falhas nos sensores da embreagem que provocavam um desgaste acelerado. O problema é que quando uma transmissão automatizada falha em um ambiente de trabalho pesado, o caminhão paralisa completamente. E reparar ou substituir uma unidade M-Drive não é barato. É uma caixa de câmbio complexa que requer técnicos especializados e seu custo pode ser astronômico. Para um caminhão que se vende como a encarnação da simplicidade e resistência, encontrar-se com uma caixa de câmbio temperamental e cara é uma traição à sua própria filosofia. É a força bruta presa em um corpo complexo que nem sempre entendia as ordens do motorista, deixando muitos donos com uma máquina inútil e uma fatura de reparo que podia se aproximar do valor do caminhão. Número 10. Nissan UD-Quon. Encerramos este primeiro capítulo com um caminhão que desafia as expectativas. O Nissan UD-Quon, especialmente em mercados como a América Latina e algumas partes da Ásia, é visto como um sinônimo de eficiência japonesa e confiabilidade. E em muitos sentidos, é. No entanto, existe uma armadilha oculta que só se revela quando algo quebra, os custos exorbitantes e a disponibilidade limitada de peças de reposição fora de seus mercados centrais. O Quon utiliza muitos componentes específicos da marca UD, que não compartilha com outras marcas do grupo. Quando você precisa de um injetor, um turbocompressor, um módulo de controle do motor ou mesmo peças da cabine, descobre que só há um fornecedor, a concessionária oficial. E lá, os preços não têm competição. Uma simples peça pode custar 3 ou 4 vezes o que custaria um componente equivalente para um caminhão de fabricação local ou de uma marca com maior penetração. Além disso, os tempos de espera podem ser de semanas ou até meses se a peça tiver que vir do Japão. Isso converte qualquer avaria, por menor que seja, em um evento financeiro significativo e em uma parada operacional prolongada. A eficiência japonesa no consumo de combustível pode ser anulada de um golpe por um único reparo. É o caminhão que te seduz com sua suavidade e baixo consumo, mas que traz escondido um preço oculto muito alto que cobra no momento menos oportuno, lembrando-te que a paz mental também tem um custo, e às vezes esse custo é a dependência absoluta de um único e caríssimo fornecedor. Se você acha que esses eram motivos de preocupação, mal arranhamos a superfície. Os seguintes 9 postos representam um nível superior de risco financeiro.
Aqui entram os modelos com falhas de design mais graves, os verdadeiros devoradores de dinheiro e aqueles cuja fama negra está muito bem merecida. O verdadeiro perigo para o seu bolso começa agora. Número 9. Ford Cargo. O Ford Cargo, especialmente em suas gerações dos anos 2000, projetava uma imagem de robustez simples e funcionalidade europeia. Era o caminhão do empresário prático. Mas sob essa camada de aparente simplicidade, alguns destes modelos, particularmente os equipados com motores da família Duratorq e a complexa eletrônica da época, escondiam um caos absoluto. Os problemas de motor iam desde falhas de junta de cabeçote recorrentes até problemas graves com os sistemas de distribuição, levando a reparos maiores prematuros. No entanto, o verdadeiro demônio era a eletrônica. A unidade de controle do motor e os sensores associados demonstraram uma confiabilidade desastrosa. Falhas intermitentes que desligavam o motor em movimento, códigos de erro impossíveis de apagar e sistemas de gestão que simplesmente deixavam de comunicar-se com os scanners de diagnóstico. A combinação era letal. Um problema mecânico era sempre agravado e mascarado por uma falha eletrônica, tornando o diagnóstico um pesadelo de horas de oficina cobradas a preço de ouro. Encontrar técnicos que realmente entendessem o intrincado sistema da Ford era difícil, e os módulos de reposição, se encontrados, tinham um preço abusivo. O que se comprava como uma ferramenta de trabalho simples transformava-se em um quebra-cabeça eletrônico impossível de resolver, deixando o dono com um caminhão parado e uma montanha de faturas por diagnósticos falhos. Número 8. Western Star 4900. O Western Star 4900 é um ícone da estrada norte-americana dos anos 80 e 90. Com sua frente quadrada e sua atitude desafiadora, representa uma era. Mas comprar um hoje, com a intenção de trabalhar com ele, é um ato de romantismo autodestrutivo. Estes titãs eram propulsados por motores gigantescos da época, como o Detroit Diesel 2 ciclos ou os primeiros Caterpillar, famosos por sua potência, mas também por sua sede insaciável. Um consumo de 50 litros a cada 100 km não era estranho, um dado que na era atual de preços de combustível é simplesmente ruinoso. Mas o problema real, aquele que paralisa, é a disponibilidade de peças de reposição. O Western Star 4900 já não é fabricado há décadas, e muitos de seus componentes específicos, desde peças da cabine até elementos do chassi e da suspensão, são peças de colecionador. Não existem nos catálogos de peças de reposição convencionais. É preciso buscá-los em desmanches especializados, pagar fortunas por eles ou encomendar sua fabricação artesanal. Cada reparo se torna uma expedição arqueológica com um orçamento ilimitado. É o sonho de todo amante de caminhões clássicos, mas nas mãos de um transportador que precisa de confiabilidade e números que batam, torna-se o titã sedento que te leva à ruína, litro a litro, e peça por peça impossível de encontrar. Número 7. Scania Série 3. Na Europa, os Scania da Série 3, especialmente os rígidos dos anos 90, são vistos com carinho por muitos. Foram caminhões que definiram uma geração. No entanto, o passar do tempo tem sido cruel com eles, revelando defeitos que os convertem em armadilhas financeiras. Estes modelos sofrem de problemas de corrosão galvânica entre o chassi de aço e a cabine de alumínio, um fenômeno que pode debilitar estruturalmente a união e é caríssimo de reparar corretamente. As cabines, por sua vez, são notórias por problemas nos mecanismos de basculamento, com pistões hidráulicos que falham e sistemas de bloqueio que se desgastam, podendo chegar a uma falha catastrófica onde a cabine se solta. Os sistemas elétricos dessa geração também começam a dar problemas graves pelo envelhecimento dos isolamentos e dos conectores. O perigoso é que, por ser Scania, muitas pessoas assumem uma durabilidade infinita e pagam preços relativamente altos por unidades aparentemente em bom estado. Mas após a compra, descobrem que precisam de um investimento maior que o preço de aquisição para substituir o sistema de basculamento, tratar a corrosão e refazer a fiação. É o clássico venerável que, em vez de ser uma joia, se transforma em um buraco negro para euros, sugando fundos em restaurações intermináveis para poder seguir circulando legal e seguramente. Número 6. International TerraStar. O International TerraStar apresentou-se como um caminhão urbano e leve moderno, com um design compacto e agressivo.
Prometia ser a solução para a distribuição na cidade. Mas uma combinação particular em sua mecânica o converteu em um pesadelo de confiabilidade. Muitas unidades foram equipadas com o motor International Durastar, um propulsor que teve seus próprios problemas de confiabilidade, e foram acopladas à transmissão automática Allison da série 1000. Esta dupla demonstrou ser tremendamente equivocada. A transmissão Allison, embora robusta em outras aplicações, parecia não entender bem as características de entrega de torque do motor Durastar, o que levava a trocas bruscas, superaquecimentos crônicos do fluido da transmissão e falhas prematuras nas embreagens internas e nos conversores de torque. O problema é que uma reparação maior de uma transmissão Allison é extraordinariamente cara e o diagnóstico nem sempre é claro. Os donos encontravam-se com um caminhão que, de repente, perdia marchas ou entrava em modo de proteção, deixando-os na mão no meio de uma rota de entrega. A frequência destas falhas e o custo das reparações, somado aos próprios problemas do motor, deram ao Terrastar uma reputação de caminhão pouco confiável e propenso a deixar na mão seu dono, convertendo uma ferramenta de trabalho diária em uma fonte constante de ansiedade e gastos imprevistos. A frustração com o Terrastar não era abstrata. Era um ciclo constante de falhas previsíveis. A transmissão Allison, acostumada a motores de perfil mais estável, não lograva sincronizar-se com as características de entrega de torque do Durastar. Este desajuste gerava um estresse térmico brutal no conversor de torque e nas embreagens internas. Os sintomas eram um caminhão que patinava entre trocas, cheirava a óleo queimado de transmissão de forma crônica e, finalmente, entrava em modo de segurança, limitando as marchas até deixar o veículo inservível. O diagnóstico sempre apontava para uma reconstrução ou substituição completa da transmissão, uma reparação que podia custar mais de 1/3 do valor do caminhão novo. Combinado com os próprios problemas de confiabilidade do motor Durastar, como falhas no sistema de recirculação de gases, o Terrastar ganhou a desconfiança do mercado. Era uma ferramenta urbana que, em vez de ser ágil e confiável, se convertia em um passivo constante, garantindo que seu dono passaria mais tempo negociando com a oficina do que com seus clientes. Número 5. MAN TGA. A engenharia alemã é sinônimo de precisão e qualidade. Mas mesmo os melhores podem ter pontos débeis desastrosos, e no caso do MAN TGA, um caminhão muito comum nas estradas europeias, esse ponto débil tem um preço catastrófico. Os motores da série D28, especialmente em certos anos de produção, foram notórios por problemas crônicos com a bomba de injeção de alta pressão e os turbocompressores. A bomba de injeção, um componente de extrema precisão e custo estratosférico, podia falhar sem muito aviso, contaminando o sistema de combustível com partículas metálicas e exigindo não apenas sua substituição, que por si só pode custar milhares de euros, mas também a limpeza ou substituição de todos os injetores, dos dutos de combustível e às vezes inclusive do tanque. Paralelamente, os turbocompressores destes motores mostravam uma vida útil inferior ao esperado, e sua falha frequentemente gerava danos colaterais. A reparação completa deste sistema de alimentação e sobrealimentação é uma das mais temidas pelos donos de caminhões europeus, por sua complexidade e seu impacto financeiro imediato. Um único evento deste tipo pode facilmente superar os 10 ou 15 mil euros. É o pesadelo oculto do proprietário de um TGA. Você sabe que pode ocorrer, e quando ocorre, é um golpe do qual muitas pequenas empresas não conseguem se recuperar. É a engenharia alemã com pontos de falha desenhados para esvaziar contas correntes. O falha do sistema de injeção em um MAN TGA não é uma avaria. É um evento financeiro catastrófico. A bomba de injeção de alta pressão, um componente de precisão extrema, não avisa com sutilezas. Sua falha costuma ser súbita e contamina todo o circuito de combustível com limalhas metálicas microscópicas. Isto converte uma reparação complexa em um pesadelo logístico. Não só é preciso substituir a bomba por uma unidade que pode superar os 8 mil euros, mas é imperativo limpar ou substituir todos os injetores, os dutos de alta pressão, o filtro de combustível e, frequentemente, o tanque. Paralelamente, os turbocompressores destes motores têm uma propensão a falhar, e sua substituição também é dispendiosa. A combinação de ambos os sistemas falhando, ou mesmo a suspeita de contaminação cruzada, gera uma fatura que facilmente supera os 15 mil euros. Para um autônomo ou uma pequena frota, esta reparação única pode representar o fim da operação.
É o preço oculto de uma engenharia que, em um ponto crítico, demonstrou ser frágil e desproporcionalmente cara de sanar. Número 4. Freightliner Argosy. O Freightliner Argosy era o rei dos cabover de longa distância na América do Norte. Seu design sem capô oferecia uma manobrabilidade e uma capacidade de carga excepcionais, mas sua característica mais distintiva, a cabine basculante acionada por um potente sistema hidráulico, converteu-se também em seu calcanhar de Aquiles. Com o tempo e o uso, os sistemas hidráulicos desenvolviam vazamentos nos cilindros e nas válvulas, o que podia deixar a cabine presa em posição inclinada ou, pior ainda, fazer com que caísse de golpe se um pistão falhasse catastroficamente. As reparações deste sistema não são apenas caras pelas peças, mas também perigosas e exigem equipamentos especiais. Além disso, a estrutura mesma da cabine, submetida a constantes ciclos de basculamento e às vibrações da estrada, podia desenvolver rachaduras de fadiga em pontos de tensão, especialmente em modelos muito trabalhados. Reparar estas rachaduras estruturais corretamente não é um trabalho de funilaria e pintura, é uma reconstrução que exige conhecimento de engenharia e pode custar uma fortuna. O Argosy era o gigante adormecido que permitia ao motorista viver em um espaço amplo, mas muitos donos acabaram descobrindo que os sonhos dentro dessa cabine se convertiam em pesadelos mecânicos de faturas de 5 e 6 dígitos, por manter um sistema complexo que era crítico para a segurança e a operatividade básica do caminhão. O sistema de basculamento do Argosy era sua maior virtude e sua maior maldição. Os cilindros hidráulicos, submetidos a milhares de ciclos, desenvolviam vazamentos internos que diminuíam a potência, deixando a cabine atracada a meio levantar. Pior era a falha de um pistão ou das mangueiras de alta pressão, que podia provocar uma descida violenta e incontrolada da cabine, um risco seríssimo para qualquer mecânico que trabalhasse embaixo. Reparar este sistema não é uma simples troca de juntas. Implica desmontar, reconstruir ou substituir cilindros de grande tamanho e purgar um sistema hidráulico complexo, uma mão de obra especializada e cara. Simultaneamente, a estrutura da cabine, uma grande caixa de alumínio sujeita à torção constante, desenvolvia rachaduras de fadiga nos cantos e nos pontos de união ao chassi. Estas rachaduras não são cosméticas, comprometem a integridade estrutural. Sua reparação definitiva exige soldagem de alumínio especializada, reforços e realinhamento, um trabalho de oficina que pode paralisar o caminhão durante semanas e custar uma pequena fortuna. O Argosy te lembrava a cada dia que a complexidade mecânica tem um preço de manutenção exponencial. Número 3. Volvo VHD. Modelos com motor D7. O Volvo VHD é o especialista de obra pesada da marca sueca, desenhado para caçambas, betoneiras de cimento e aplicações fora de estrada. Mas sob sua aparência de fortaleza, alguns modelos, especialmente os equipados com o motor D7, traziam uma bomba relógio. O motor D7, em certas configurações e anos, ganhou uma triste fama por problemas graves no cabeçote e por falhas no sistema de refrigeração que derivavam em rachaduras no bloco do motor. Reparar ou substituir um bloco rachado em um motor destas características é uma operação que paralisa o caminhão durante semanas e custa uma pequena fortuna. A isto soma-se a suspensão dianteira do VHD, um design complexo e robusto para suportar cargas extremas, mas cujos componentes, como as buchas de borracha metal e as articulações, sofrem um desgaste acelerado em condições de obra. Estes componentes não são baratos e sua substituição exige alinhamentos especializados. A combinação é letal. Um motor propenso a falhas catastróficas e caras, montado em um chassi cuja suspensão exige manutenção constante e cara. Para um negócio de construção onde o tempo de parada é dinheiro perdido direto, o VHD com estes problemas converte-se em um ativo tóxico, uma máquina que, em vez de gerar receitas, consome as margens de lucro em reparações intermináveis e complexas. A debilidade do VHD reside na contradição entre seu propósito e seus pontos de falha. O motor D7, em certos lotes, tinha um defeito de fundição ou design que o tornava propenso a rachar o bloco ou o cabeçote, especialmente sob estresse térmico em aplicações de obras cíclicas, como as betoneiras. Uma rachadura no bloco não é reparável no sentido convencional. Exige um motor de substituição completo ou uma reconstrução maior com blocos usados, que também podem estar perto de seu limite.
Este trabalho supera facilmente os 20 mil euros em peças e mão de obra. Enquanto isso, a sofisticada suspensão dianteira, desenhada para carga e conforto, utiliza buchas e articulações que se desgastam rapidamente com o constante chacoalhar dos canteiros de obras. Estes componentes não são intercambiáveis com outros modelos Volvo, e sua substituição, junto com o complexo alinhamento que exigem, é um gasto recorrente e substancial. O VHD, portanto, oferece a pior combinação. A possibilidade de uma falha catastrófica e astronomicamente cara no motor, somada a um desgaste acelerado e caro no sistema que suporta todo o peso do trabalho, é uma aposta com probabilidades muito ruins. Número 2. Kenworth K100i. O Kenworth K100i é o cabover icônico por excelência. Sua silhueta aerodinâmica é parte da história do transporte norte-americano. Possuir um restaurado é um privilégio. Mas tentar trabalhar com um hoje ou comprar um em condições de trabalho para economizar dinheiro é provavelmente o erro financeiro maior que você pode cometer neste negócio. Estes caminhões deixaram de ser fabricados há décadas. Cada componente, desde os selos de borracha das janelas até os sensores específicos de sua obsoleta eletrônica, passando pelas peças da suspensão a ar ou o sistema de freios, é uma relíquia. Não são fabricados. A manutenção já não é uma questão de levar o caminhão a uma oficina Kenworth. É um projeto de restauração permanente. Você precisa de mecânicos especializados em veículos clássicos que cobram tarifas premium e deve estar disposto a pagar preços de colecionador por cada peça que precisar ou a mandá-la fabricar sob medida. Um simples cabo do acelerador, um módulo de controle de luzes ou um cilindro mestre de freios podem converter-se em buscas de meses e gastos desproporcionais. É o ícone cuja mera posse operacional é um poço sem fundo de dinheiro, tempo e dedicação. Não é um caminhão, é um museu rodante que exige uma entrada mensal muito cara para seguir em movimento. A tragédia do K100i é sua própria lenda. Seu status icônico não o torna mais fácil de manter, torna-o infinitamente mais difícil e caro. Cada sistema neste caminhão está obsoleto. A eletrônica, se a tem, é proprietária dos anos 80 ou 90. Os selos das portas, os perfis dos vidros, os chicotes de cabos específicos, os sensores de pressão de ar, os componentes da suspensão pneumática. Nada existe no inventário padrão da Kenworth. Mantê-lo rodando é uma busca perpétua em desmanches, fóruns de colecionadores e oficinas de reconstrução artesanal. Um simples cilindro de direção, um interruptor da alavanca de câmbio ou um conjunto de faróis originais podem custar centenas de dólares e exigir meses de espera. Os mecânicos que ainda entendem seus sistemas antigos de freios a ar e motores Detroit de 2 tempos cobram tarifas premium por seu conhecimento arcano. Você não compra um K100 para trabalhar, adota um projeto de restauração permanente cujo orçamento anual de manutenção supera, sem esforço, o de qualquer caminhão moderno e confiável. É o ícone que te consome, peça por peça impossível de encontrar. Número 1. Qualquer caminhão com motor Caterpillar acerte moderno para a estrada. Pós 2007. E chegamos ao número 1, a sentença de morte financeira mais absoluta e conhecida no mundo do transporte pesado. Não é um modelo de caminhão específico, mas uma condição mecânica. Qualquer caminhão, sem importar se é um Peterbilt, um Kenworth ou um International, que esteja equipado com um motor Caterpillar da série Acert, desenhado para a estrada e fabricado depois de 2007. A Caterpillar abandonou o mercado de motores para a estrada em 2010. A decisão deixou centenas de milhares de caminhões com motores complexos e modernos órfãos de suporte oficial e, o que é pior, de peças de reposição. Os motores Acert, especialmente os modelos 15 e 16, são tecnologicamente avançados, mas notoriamente complexos. Quando falham, o que precisam são peças específicas da Caterpillar. E a Caterpillar já não as produz para o mercado de estrada. O que resta no mercado são inventários decrescentes a preços astronômicos ou peças reconstruídas de qualidade duvidosa. Uma única bomba de combustível, um conjunto de injetores ou um módulo de controle do motor pode custar mais do que vale todo o caminhão no mercado de usados. Além disso, muitos destes motores exigem modificações obrigatórias para seguir cumprindo normas de emissões, modificações que custam dezenas de milhares de dólares. Comprar um destes caminhões hoje é assinar um pacto com o diabo. É quase garantia de que, em algum momento, uma avaria o deixará com uma escolha impossível.
pagar uma reparação que supera o valor do veículo, ou enviar um caminhão perfeitamente usável para o ferro velho porque uma peça de 50 centímetros não existe no planeta. É, sem dúvida, o maior e mais caro pesadelo sobre rodas que você pode adquirir.